Snow. Intervenção da estrela clareza. Jesus foi uma entidade que possuiu Cristo inteiramente. Simplesmente, sua mensagem foi transformada para fazer dele um salvador exterior, ao passo que absolutamente não existe qualquer salvador exterior. Isso é uma crença. Hoje, é Cristo que vem de volta para vocês, em seu peito. É o seu estado de Cristo que desperta. É você mesmo que salva a si mesmo, acolhendo Cristo e a luz. Uma estrela é uma luz que brilha. Uma estrela não é somente um sol. Lembrem-se, vocês são Cristo, ou seja, filhos ardentes do sol. E vocês são também estrelas, sementes de estrelas ou estrelas, para aqueles que despertarem. Meu nome é Snow. Irmãos e irmãs da terra e irmãos e irmãs do céu, eu venho a pedido de Maria trazer, se isso for possível, um esclarecimento. Eu irei empregar minhas palavras, eu espero para vocês, aquelas da simplicidade. No momento em que a Terra vê o despertar da Fênix acontecer, no momento em que o tantã da Terra soou e ressoou, no momento em que o grande Espírito se revela no céu, é o momento, também, de entoar esse despertar em cada um de vocês. Eu venho trazer, com minhas palavras, aquelas da vida simples que eu levei, bem antes do que a sua vida de agora, invadida por esta modernidade que trouxe um conforto exterior e um desconforto interior, estivesse presente. Eu venho, com minhas palavras, trazer um esclarecimento diferente do que é vivido e do que deve ser vivido por vocês. Então, eu acolho, portanto, suas perguntas com uma grande alegria e eu vou tentar lhe dar este esclarecimento específico, esta clareza, aquela procedente da vida, pois, mesmo neste mundo falsificado, como vocês o chamam no Ocidente, a vida sempre esteve presente, não pode ser de outro modo. Simplesmente, hoje, os irmãos e irmãs encarnados são levados a manifestar uma outra gama e uma outra qualidade de vida, uma vida onde tudo será e onde tudo já é, para alguns de vocês, unificado e unidade. Então, eu lhes dou a palavra e eu espero ajudar aqueles de vocês que tiverem necessidade de mais clareza. Questão: por que, nesse momento em que a lagarta se torna a borboleta, há mais encarnações? Minha irmã, muitos espíritos desejam, efetivamente, viver de maneira efêmera este afluxo de luz em uma estrutura densa. Essas encarnações são apenas temporárias. Elas não comprometem o espírito em algo de tão longo como a maior parte de vocês viveu. Assim, essas encarnações, em grande número, são apenas o reflexo de muitos espíritos, ao mesmo tempo, para assistir à ascensão da Terra e, ao mesmo tempo, para assistir, na carne, à chegada da luz. A experiência que vive a Terra, que vivem aqueles que estão encarnados e aqueles que não estão, a liberação de um universo, é um fenômeno, apesar de tudo, raro, pois, o que são 81 universos no conjunto dos universos e das dimensões? Mas este elemento raro acompanha-se de uma eclosão de luz. Esta eclosão de luz, este retorno a esta clareza, este voo da Fênix, é um momento único. E muitos espíritos livres, que não pertencem a esta dimensão há muito tempo, fizeram a escolha da carne para viver isso. Os objetivos são vários, mas, de algum modo, podemos dizer que todos esses espíritos que se encarnam querem comemorar um evento único. Questão: durante o contato com uma árvore, segundo as suas instruções, eu senti um turbilhão, mas não tive mensagem. Por quê? Minha irmã, porque sempre querer palavras? O turbilhão, o contato, a comunicação mais importante é esta, e não a mensagem. Uma árvore pode efetivamente falar com um humano. Esta é uma possibilidade, mas não é obrigatória. A comunicação de que falei é exatamente o que você viveu. Pois, nesta interação, porque é a expansão da sua própria consciência. Somente o ser humano sempre tem a tendência de querer palavras, de colocar em palavras, todo o tempo, o que é vivido. A mensagem era a vibração e o turbilhão, nada mais. Por que querer palavras de a todo custo? Atualmente, quando muitos irmãos e irmãs encarnados redescobrem uma comunicação direta, passando pela vibração, pelos olhos, pelo olhar, pelo coração, onde as palavras se tornam supérfluas.
Não se esqueçam de que as palavras, sem exceção, estão presentes apenas nesta dimensão falsificada. Em outros lugares e além, não há necessidade de nada mais senão da vibração da consciência. A comunicação mais clara ocorre através dela e não através das palavras. Uma palavra pode ser interpretada. O sentido de uma palavra para um, não é o sentido de outra palavra, ou o sentido da mesma palavra para o outro, daí a confusão. Eu não falo sequer da barreira da língua, mas simplesmente do que é veiculado como vibração no interior de cada um, pelas palavras que vocês empregam, que nós empregamos. A mesma palavra é percebida muito diferentemente. Além mesmo da vibração da palavra que é pronunciada, há toda uma vivência, toda uma história que é própria a cada um. Jamais a palavra foi, e jamais será um meio de comunhão. É um meio de interação, mas nós sempre dissemos para irem além das palavras. Comunicar com uma árvore é uma comunicação vibratória. Então, para alguns, palavras podem ser formadas, mas o mais importante não é isso, pois as palavras são sempre o que é monopolizado e tornado prisioneiro pelo mental. A nova comunicação, nos mundos unificados, jamais passa pelas palavras. Não há palavra. Tudo é instantâneo. Uma consciência se comunica com outra consciência, no instante. Os conceitos que são veiculados não podem ser deformados ou transformados, porque há um reconhecimento vibratório que é efetivamente diferente do reconhecimento das palavras. Então, o que você tem vivido é inegavelmente algo que deve acontecer. Então, as sensações da comunicação, as percepções, o sentir poderão simplificar-se ainda mais. Então, indo para a simplificação, você irá se aperceber por si mesma que, nesta comunicação que ocorre de espírito a espírito, não há necessidade de palavras. Isso é válido para uma árvore, mas isso é também válido para outro ser humano. Aprendam, pois vocês têm realmente, agora, a possibilidade de se comunicar com a Terra e com seus irmãos e as suas irmãs, sem as palavras. Tudo pode ser dito por um olhar, tudo pode ser partilhado através da vibração do peito. Esta linguagem é uma linguagem coerente, que não recorre à interpretação, que não recorre à suposição ou à projeção. A natureza fala, na totalidade. A Terra fala. Aqueles que são capazes de entender a Terra, compreenderam que o tempo da sua ascensão chegou. Aqueles que falam com o céu e que se comunicam com o Sol, compreenderam o que diz o Sol através da sua irradiação. Não há necessidade de palavras para isso. As palavras são uma barreira e um obstáculo. Então, certamente, nós empregamos palavras, mas aqueles que sabem ler além das palavras percebem a vibração das palavras e não mais as palavras. As palavras não têm mais sentido. Algumas estrelas são capazes, aliás, através de trocadilhos, de irem bem além das palavras. A natureza os engaja, também, para irem além desta comunicação o que, do nosso ponto de vista, nós chamamos de primária. Durante a minha vida eu pronunciei muito poucas palavras e, no entanto, eu me comuniquei com o conjunto da terra e o conjunto do céu, e com o conjunto da natureza. Não havia necessidade nem de palavras, nem de proximidade. É isso que vocês devem redescobrir e aplicar hoje. Questão: eu sinto a coroa da cabeça, o sacro, mas não a coroa do coração. Não há, minha irmã, neste momento, uma unificação. Isso lhes foi dito em várias ocasiões. Alguns vivem a coroa radiante da cabeça. Outros, a coroa radiante do coração. Outros, enfim, a coroa inferior ou o triângulo sagrado. Alguns vivem as três. O que podemos dizer é que alguns também vivem uma e a outra, e não a terceira. Alguns, enfim, vivem unicamente o coração e não as duas outras. Pois vocês têm, cada um de vocês, um caminho diferente, cada um de vocês, um destino diferente e uma destinação diferente. Cada personalidade que acolhe essas vibrações é também diferente. Alguns seres devem esperar o voo da fênix para viver a vibração do coração. O importante sendo ter, desde agora, uma das coroas ativada. Obviamente, a porta de saída sendo o coração, não há outra porta de saída. E talvez alguns seres, alguns irmãos e algumas irmãs, se a porta estivesse aberta, sairiam.
Mas, por enquanto, como todos nós dissemos, o seu lugar é aqui. Se o seu lugar não fosse aqui, sobre esta terra, vocês já teriam partido, de uma maneira ou de outra. Questão: em que consiste o fato de ter a coroa radiante da cabeça ativada? Minha irmã, enquanto a junção, como lhes disse Maria, entre a coroa radiante da cabeça, a cruz da redenção e o canal do éter não estiver inteiramente realizada, para a maior parte de vocês, difícil sentir as 12 estrelas. Alguns de vocês sentem simplesmente algumas estrelas, em relação ao seu trabalho e à sua evolução da luz. Alguns vão sentir a coroa, sem sentir os pontos. Do mesmo modo, no nível da coroa radiante do coração, alguns vão sentir os pontos denominados Maria, Miguel ou Cristo e outros não vão sentir esses pontos, mas simplesmente um calor, sem poder localizar precisamente. As expressões e a manifestação desta consciência são muito diferentes para cada um. Uns e outros lhes deram as principais linhas. Por enquanto, algumas coisas ainda não foram desvendadas. Alguns vão se encontrar com pontos limitados, mas extremamente fortes, ou desagradáveis, no nível da cabeça. Isso significa que esta estrela, esta ressonância do DNA, esta ressonância do cérebro, esta ressonância do coração, tem necessidade de ser colocada à frente, para a evolução da luz que é própria de cada um de vocês. Alguns têm necessidade de mais profundez, outros, de mais unidade, outros, de mais precisão. Eu repito, lembrem-se de que são virtudes que estão presentes em vocês e que nós, umas e outras, encarnamos, a um dado momento. As 12 virtudes estão raramente ativas ao mesmo tempo. Isso pode ser, mas isso será revelado durante a junção entre o canal do éter, na sua parte superior, entre o coração e a boca e, sobretudo, o nariz, que irá se refletir pela junção do ponto AL do nariz e do ponto AL da cabeça. Naquele momento, o voo da Fênix vai ocorrer. Alguns de vocês já percebem, e estão prontos. Questão: o que você chama de voo da Fênix? O voo da Fênix é a ascensão da Terra, na sua linguagem. É o momento em que a Terra se libera, na totalidade. É o momento em que o som do universo, o canto do universo, torna-se audível. É o momento em que não há mais confinamento. É o momento em que vocês encontram a liberdade de ir e vir neste mundo que será transformado, como, aliás, de ali residir ou de retornar para onde os levar o que vocês são. O voo da Fênix é o momento da ascensão da Terra. A Terra deu à luz. O parto está em andamento. Isso é chamado de voo da Fênix e isso é acompanhado pelo som da Terra que muda. O tantã da Terra não é mais o mesmo. Isso se acompanha também de mudanças na posição das estrelas do céu, da lua, do sol. É o que está acontecendo, neste momento. É o momento em que vocês não estarão mais presos a este corpo e em que vocês irão para onde os levar o que vocês são. Questão: o que acontece com as pessoas que se suicidam? Eu sei efetivamente que, segundo a tradição ocidental, segundo os disse-me-disse, a alma de um suicida deveria se sentir culpada. Isso é absolutamente falso. Mas o problema é que as crenças podem segui-los além da vida aqui, no além. As crenças são pesos, do outro lado. Assim, se um suicida acreditar que ele vai para a maldição, ele irá para essa maldição que ele mesmo terá criado. Se um suicida for persuadido de estar liberado e de se juntar à luz, ele irá para a luz. Questão: o que é chamado de manto azul de Maria? Cada consciência que vive nos mundos unificados, segundo a dimensão em que esta consciência manifestar sua forma, vai empreender uma série de vibrações. O que é chamado de manto azul de Maria corresponde a uma vibração. Esta vibração é aquela do manto da graça, estendido essencialmente sobre os mundos de Sirius A e de Sirius B. Outras entidades são portadoras de um manto de outra cor ou da mesma cor. O arcanjo Miguel também, em sua forma de quinta dimensão, é revestido de um manto azul. Esta capa ou este manto azul significa que essas consciências portadoras deste manto estão revestidas da graça e de que elas são capazes, em sua esfera de intervenção, aqui como em outros lugares, de preencher de graça outras consciências. Questão:
Qual é o papel dos pássaros e do seu canto em nossa dimensão? Minha irmã, existem muitos pássaros, não podemos generalizar. A única coisa que é generalizável é que os pássaros pertencem ao ar e não à terra. Eles são, de algum modo, e isso existe na maior parte das tradições, mesmo junto a nós, mensageiros. Assim, mesmo um arcanjo é um pássaro em outra dimensão bem mais elevada. A dimensão original de Miguel, de Uriel, em meio à 18ª dimensão, é um pássaro de luz. Então, os pássaros são também beatitudes sobre este mundo. Eles têm também um papel mais carnal, eu diria, que é, em princípio, uma carne para ser consumida e consumível por aqueles que não podem dispensar a carne. Os pássaros têm, portanto, vários papéis. A pomba não tem a mesma função que a águia. Existem também, aliás, povos estelares cuja origem situa-se no nível desta forma, em todo o caso do rosto, de pássaro. Assim por exemplo, na dimensão original daqueles que vêm de Altair. Chamam-nos, aliás, de águias. Alguns dos Melquisedeques vêm de lá. Os pássaros, enfim, pertencendo ao ar, são os primeiros, com aqueles que pertencem à água, pois a água e o ar são meios importantes. Os povos da água e os povos do ar, são os primeiros a deixarem este mundo, nesse momento. Os povos da terra e, em particular, os mais sagrados da terra, que vocês chamam de vacas, ou bisões, para nós, estão também deixando a terra, em alguns lugares. Questão: poderia falar da ordem dos Melquisedeques? Meu irmão, esse não é tanto o meu papel, mas posso dizer algumas palavras. Eles são 24. 24 enquanto consciência unificada. A consciência unificada funciona sempre em 6, 12 ou 24 consciências. É o melhor modo de criar um equilíbrio dinâmico. Esta associação de 24 consciências, em um objetivo específico, como é o caso dos Melquisedeques, corresponde, de algum modo, a uma garantia do retorno à unidade, ajustando-se mais perto das necessidades e dos imperativos da falsificação. Os 24 anciões são onipresentes, mesmo junto a nós, nas nossas tradições. Conselho dos 24, os Melquisedeques, os 24 anciões, muitas denominações para aqueles que se sentam, em reunião, em torno da luz. Assim, aqueles a quem vocês chamam de Melquisedeques são aqueles que estão encarregados de cuidar do estabelecimento da luz nos mundos falsificados. São seres de experiência, pois eles percorreram os caminhos da encarnação de maneira habitualmente extensiva e importante, conhecendo todos os prós e contras e todos os truques da encarnação, nesses lados energéticos, nesses lados da consciência e até mesmo do conhecimento dito oculto. Eles foram, cada um deles, mestres no seu domínio, comandando então um domínio específico, tanto ligado à cura, como à transformação, como à energia, como à consciência. Aí está o que eu posso dizer sobre isso. Questão: há 2000 anos Cristo incorporou Jesus. Qual é hoje o papel de Jesus? Jesus foi uma entidade que possuiu Cristo, inteiramente. Simplesmente, sua mensagem foi transformada para fazer dele um salvador exterior, ao passo que absolutamente não existe qualquer salvador exterior. Isso é uma crença. Hoje, é Cristo que vem de volta para vocês, em seu peito. É o seu estado de Cristo que desperta. É você mesmo que salva a si mesmo, acolhendo Cristo e a luz. Agora, a entidade histórica pertence a uma história. Então, sempre podemos colocar palavras nas histórias e nomes nas identidades. O mais importante não é isso, mesmo eu ainda me chamando, hoje, Snov, apresentando-me a vocês, o importante é a vibração que eu propago. Em linguagem vibral é Kiristi, ou seja, o filho ardente do Sol. É aquele que encontrou sua dimensão solar, fundindo-se com Cristo e fundindo-se com Miguel, como fez Jesus durante sua vida. Querer, hoje, no que vocês têm que viver interiormente, encontrar uma história, seja ela qual for, mesmo a mais prestigiosa, não tem qualquer sentido, pois há um perigo enorme, é o de considerar que vocês dependem de algo ou de alguém para realizar-se e despertar, e de ser salvo, do que, aliás, é apenas de si mesmo e da ilusão.
Mas apenas vocês que podem se salvar da ilusão. A luz está aí para isso, ela não tem necessidade de personificação, mesmo se cada uma de nós, se cada um dos arcanjos, nos revelarmos no interior de vocês. Isso nós dissemos, tanto os arcanjos como nós, as irmãs, pela vibração. É o mental que sempre busca monopolizar um papel ou uma função histórica, do passado, que não tem qualquer sentido no presente. Hoje, vocês entram na era da luz e da consciência. Vocês não têm necessidade do peso do passado. Muito pelo contrário, vocês devem se liberar dele, inteiramente. Nenhuma crença irá fazê-los sair da ilusão. Apenas a experiência do coração é que os faz sair dela. E a experiência do coração, eu repito, nada tem a ver com as histórias, sejam elas quais forem. Questão: quem são as sementes de estrelas? Meu irmão, as sementes de estrelas são todos vocês. Lembrem-se de que vocês têm uma visão limitada, uma concepção limitada, crenças que são procedentes da estruturação deste mundo e da transformação deste mundo. Então, sementes de estrelas significa, simplesmente, que todos vocês estão para se tornar estrelas, ou que devem reencontrar sua dimensão de origem, como todos nós. O que vocês veem no céu não é verdade. O que vocês veem com seus olhos absolutamente não é verdade. Assim, a denominação que lhes foi conferida pelo Arcanjo Miguel é um apelo às suas lembranças, não na memória deste mundo, mas na memória da eternidade, do que vocês são, além da aparência deste corpo, além do que vocês creem ser. Uma estrela é uma luz que brilha. Uma estrela não é somente um sol. Lembrem-se. Vocês são Cristo, ou seja, filhos ardentes do Sol, e vocês são também estrelas, sementes de estrelas ou estrelas, para aqueles que despertarem. Questão: o processo ascensional de Gaia é para logo? Mas não é para logo, minha irmã, está em andamento. Agora, se você quiser uma data, quem é que quer uma data senão o mental, para poder agenciar sua vida segundo esta data? Se não uma projeção de um medo ou de uma alegria, de um prazer, de preferência? Isso está em andamento agora. O quanto é preciso dizer isso a vocês? Minhas irmãs disseram, os arcanjos disseram, os anciões disseram, vários canais disseram. O que vocês precisam mais? Olhem ao redor de vocês. Ouçam a pulsação da terra, olhem para o sol, olhem para os animais que estão deixando a terra. Por que levantar a questão de saber se é amanhã ou depois de amanhã, uma vez que isso está em andamento agora? Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu lhes transmito todo o amor que uma estrela pode lhes transmitir. O momento do nosso encontro está muito próximo, ele agora. Aqueles que percebem o canto da consciência, da vibração, sabem disso por experiência. Eu vou terminar por estas palavras. Prestem atenção para jamais ferir aqueles irmãos que têm outras crenças do que a verdade, aqueles que estão apegados às suas próprias limitações. Contentem-se de estar na vibração. Isso é realmente o essencial. O meu amor os acompanha. Até logo. Austris Dimensões. 20 de março de 2011. Transcrição: Zuma Peixino. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.